Redação Tropical. Muito bom dia mais uma vez, são 9h18. É o nosso Redação Tropical nessa manhã de terça-feira. Agora com a nossa entrevista do dia. Para você que está ligado e conectado com a gente, estamos ao vivo também a partir de agora pelo nosso canal do YouTube e também pelo nosso Instagram. Lá no nosso YouTube, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, tá certo? E receba notificações no sininho para sempre que houver uma entrevista, você fica informado e não perde nada na íntegra. Mayra. Pois é, hoje nós estamos recebendo a advogada trabalhista Silvanete Moraes. Nós vamos falar sobre aquele tema que teve uma mudança na lei, né, de licença maternidade. Nós vamos trazer esse tema, mas lembrando que você que tem suas dúvidas sobre direito do trabalho, quer participar com a gente, é só mandar aí as suas dúvidas pelo 99513-9696, mesmo não sendo sobre licença maternidade. É o nosso foco agora no começo para entender essa mudança na lei, mas outros assuntos também serão abordados aqui. Silvanete, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada, Mayra. Bom dia, Kekel. Bom dia. E ouvintes da Rádio Tropical. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, trazendo informação para os nossos ouvintes. Na verdade, a Silvanete esteve na 98 Ipatinga, né, que faz parte do grupo. Aqui na Tropical é a primeira vez. Bom, Silvanete, mas a gente sempre faz uma geral antes da gente entrar diretamente no assunto, para as pessoas entenderem o que exatamente é a licença maternidade, né, e qual que é o objetivo desse direito. A licença maternidade, Mayra, é o direito que a mãe e o nascituro têm para um tempo de convivência, para um tempo de adaptação, recuperação, amamentação dos filhos tidos pelas mulheres trabalhadoras, seja com vínculo empregatício, seja autônomas, cadastradas junto ao INSS. No último mês de setembro foi sancionada uma lei que trouxe essas alterações que tem chamado a atenção. Foi a Lei 15.222 de 2025. Com essa alteração, o artigo 392 da CLT ganhou o parágrafo 7º, que prevê aí a extensão desse período de licença, quando há problemas conexos com o parto, com o nascimento dessa criança, com a internação, seja com problemas da mãe no parto, seja também com crianças prematuras. Então, havendo a internação superior a 2 semanas, a licença maternidade só passará a ser contada a partir da alta da mãe ou do filho, o que acontecer por último, com o objetivo de não prejudicar, de não reduzir esse período aí de cuidado e de recuperação da mãe, do filho, de amamentação e de convívio maior com essa criança nos primeiros meses de vida. Essa é uma mudança, então, na lei agora atual 2025? Sim, ela entrou em vigência em 29 de setembro de 2025. Anteriormente, como que funcionava? Anteriormente, a licença maternidade era contada a partir da data do parto. A partir da data do parto, 120 dias de licença. Com essa alteração, com vistas a proteger essas mães que tiveram complicações no parto ou filhos prematuros, ela passa a ser contada a partir da data da alta de quem sair por último, seja a mãe, seja o filho. E pode haver alguma prorrogação? E quem tem direito à prorrogação, por exemplo, para 180 dias? Pode haver prorrogação. Dentro daquelas empresas que são cadastradas como empresa cidadã, que já prevê aí uma licença maternidade maior, e também no caso de necessidade médica, né, com um atestado médico, se houver a necessidade de uma prorrogação ou até mesmo de antecipação dessa licença, ela pode ser encaminhada ao INSS para um afastamento por incapacidade temporária ou até mesmo uma prorrogação dessa licença em caso de necessidade com indicação médica. Isso a gente fala da maternidade comum, né? Sim. Mas, por exemplo, vale também essas regras para mães adotantes? Sim, os direitos são equiparados. São os mesmos direitos. O benefício do salário maternidade acompanha essas mudanças, Silvanete? Acompanha sim. O salário maternidade só vai cessar quando cessar a licença maternidade. Inclusive, ela pode começar antes do parto. Toda gestante já tem direito, a partir de 30 dias antes do parto, já pedir essa licença, se for necessário. Obviamente, esse período vai ser descontado no período final e o valor recebido também será descontado no período final. Mas o salário maternidade e a licença maternidade acompanham esse período aí de 120 dias após a alta no caso de internação, no caso de complicações com ligações com o parto ou prematuridade da criança. E o que acontece se a empresa negar, né? Ou no caso também o direito à licença ou pagar incorretamente?
Nesse caso, o trabalhador deve procurar um advogado trabalhista da sua confiança e acionar a Justiça do Trabalho através de um processo trabalhista para que tenha seu direito assegurado. Uhum. E como que a trabalhadora deve comprovar, né, o tempo de internação para ter o benefício estendido? A gravidez com o exame de gravidez, com o cartão de maternidade, né? E também com os laudos médicos, com os documentos médicos que já é fornecido para essa gestante, né? Quando ela tem o filho, os documentos do hospital, a alta hospitalar, tudo isso vai estar comprovando que teve o filho, a data que teve e se houve complicação, quanto tempo de internação. Uhum. No caso do pai, né? Ele tem direito a algum tipo de ampliação, né? No caso de licença paternidade, que a gente falou na licença maternidade e licença paternidade também, né? Com essa nova lei? Por enquanto ainda não, Mayra, mas eu acredito que vão surgir entendimentos nesse sentido, porque se o objetivo da norma é proteger o direito do nascituro, um direito à convivência com os pais, a essa adaptação ao mundo, né? De repente pode se equiparar esse direito ao pai também, mas isso vai vir com a jurisprudência, né? Com discussões jurídicas, porque a lei não previu essa questão. E essa nova lei já está valendo em todo o país? Já está valendo em todo o país desde o dia 29 de setembro de 2025. Uhum. Na prática, o que isso muda na vida das mães, né, com essa nova lei? Dá uma segurança maior para essas mães, diminui a sua angústia, uma proteção maior aos bebês, né? Uma convivência maior, um tempo de recuperação da mãe, de amamentação do filho, de convivência mesmo dessa criança, porque isso aí diminui, né, aquela agonia, o sofrimento das mães em deixar um filho, principalmente no caso aí de uma complicação de parto ou de prematuridade, de deixar esse filho antes desse período, né? Se fosse contar desde a data do nascimento. Então isso aí valoriza a maternidade, é um alívio para as mães de prematuros, fortalece o direito das mães e também dos recém-nascidos. Você já pegou algum caso em que... Você quer fazer uma pergunta, Kekel? Dentro desse contexto, doutora, por exemplo, assim, vou criar um textozinho, né? Enfim, por exemplo, assim, a mãe morre no parto, né? Tá o pai. Aí a avó começa a cuidar. Todos esses direitos, a avó trabalha. Enredo. Todos esses, o enredo. Todos esses direitos passa para a avó? Muito interessante essa situação apresentada, porque ela é recorrente, inclusive. A Mayra citou o caso das mães adotantes, ele citou no caso de morte. O que o tribunal tem entendido? Muitos pais, né, no caso de morte da mãe, eles têm recebido essa licença maternidade. Né? Ou então no caso de casais homoafetivos, né, pares homoafetivos, duas mulheres ou dois homens, já tem entendimentos aí julgados que já foram apresentados aí na mídia de pais homoafetivos que teve direito a essa licença maternidade. Então, diante de cada situação, o tribunal se manifesta e tem mostrado essa tendência de equiparar esse direito, sim, porque o principal objetivo dessa lei é assegurar o direito do nascituro, é o direito da criança. Interessante. Você já pegou algum caso, Silvanete, né, que algum empregador não tenha cumprido essa regra? Nós já tivemos 2 casos, Mayra. Nós já tivemos um caso de um falecimento, como o Kekel disse, que foi estendido para o pai, essa licença, e tivemos um casal homoafetivo também. Eles adotaram, olha só, misturou aí as duas condições que vocês apresentaram. Um par homoafetivo, 2 homens que adotaram a criança. Essa criança nasceu prematura, ficou internada um longo tempo, né? E aí o Tribunal Trabalhista entendeu por bem conceder a um dos pais essa licença maternidade de 120 dias, inclusive após o período de alta, para garantir aí essa convivência, essa adaptação, tanto da criança quanto dos pais. Neste caso, eu até tinha perguntado sobre o empregador, porque às vezes, né, pode acontecer de alguém não acatar, de algum empregador não acatar. Sim. Igual você citou a questão do homoafetivo. Sim. É algo muito atual, né? Muito, tá muito aí presente, porque hoje as pessoas têm exigido mais o direito, têm se liberado mais para essas questões. Essas alterações, elas representam um avanço na proteção da maternidade? Eu entendo que sim, porque ainda essa semana nós tivemos notícias aí do tribunal, pesquisas feitas de remuneração menor para mulheres, casos de empregadores que não gostam de contratar mulheres em idade fértil ou com filhos ou em estado de gravidez. A gente tem notícia na mídia, inclusive, de empregadores que exigem teste de gravidez, o que não é
é permitido. Então, essa proteção especial, ela deve existir porque o mercado está muito competitivo e essas mães têm que ter essa proteção no estímulo à maternidade e também para alimentar esse mercado de trabalho com condições iguais tanto para mulheres quanto para homens, né? Além de proteger essa criança aí que está vindo ao mundo. E é até importante a gente reforçar, né, quais são hoje os principais direitos garantidos às gestantes na CLT. As gestantes têm aí a garantia de emprego, né? A estabilidade gravídica, né? Que é aquela estabilidade no emprego até 5 meses após o parto e que às vezes é até estendida ainda mais por convenção coletiva de categoria. A mãe tem direito àqueles intervalos de amamentação até 6 meses, né? Da criança. Ela tem direito aí às consultas pré-natal, né? De acompanhamento, a saída para essas consultas para acompanhar a saúde da criança. Tem aí também direito de acompanhamento para levar o médico uma vez por ano aí dessas crianças. Então a gente tem visto essa proteção porque infelizmente a lei precisa assegurar esses direitos porque na prática, como você disse, muitos empregadores ainda não respeitam, né? Então é importante essa proteção sim, porque a mulher ela tomou conta do mercado, ela participa dentro da família em pé de igualdade com seu marido ou companheiro, ou até mesmo em famílias uniparentais. Quantas famílias no Brasil são mantidas, né, cuidadas pela própria mãe sozinha, né? Isso. Então é necessária essa proteção sim, e a lei vem garantir para evitar essa lacuna aí de desrespeito, de descumprimento que a gente vê. A gente vê acontecer muito frequentemente. Doutora, outra dúvida aqui recorrente, né? Pode ser de pessoas também, dos nossos ouvintes. Por exemplo, a mãe deu à luz a uma criança com problemas sérios, que requer um cuidado total, uma dedicação 24 horas por dia. Esse período da licença maternidade, ele pode ser estendido. E outra, há casos da mãe até se aposentar em virtude dessa criança? Veja bem, isso também muito atual. Não tem uma lei que garanta isso, mas diante da proteção da criança, dos direitos da criança, nós temos visto casos recentes mesmo, pipocando aí, inclusive de redução de jornada de funcionários estáveis, né? De funcionários estatutários, inclusive, não só de CLT, de redução de jornada para mães de autistas, para mães com problemas graves de saúde da criança, que demanda aí um acompanhamento, né, o tempo todo. Então, não existe uma lei específica para isso, mas os tribunais têm acatado, quando provada essa necessidade, né? Sim. Tem aprovado aí sim, tanto redução de jornada quanto afastamento do trabalho indefinidamente, né? Então, temos visto, é recorrente. Por quê? Porque essa criança precisa de um apoio integral e aí fica difícil conciliar esse trabalho, né, em tempo integral com esses cuidados, de forma que mantém-se o emprego dessa pessoa, né, mantém-se a renda desse trabalhador com pequenas adaptações para que ela atenda às necessidades de sua família. E até mesmo, por que não, uma aposentadoria, né, uma redução drástica de jornada em 50%, como a gente tem visto aí pelos tribunais trabalhistas do nosso país. Correto. Quando acontece, por exemplo, a gente falou anteriormente sobre os direitos da mulher, da gestante, né, em questão do trabalho, né, da estabilidade, mas vamos lá, às vezes a pessoa recebe ali um desligamento e ela não sabe que está grávida. E após sair, ela descobre a gravidez. E aí, como é que fica a situação empregatícia? Muito bem lembrado. Também é um dos casos que mais acontecem. Recentemente tivemos uma decisão lá no nosso escritório. Uma cliente pediu demissão, não tinha conhecimento da gravidez. 30 dias depois do desligamento, ela tomou conhecimento. Primeira coisa que essa trabalhadora precisa fazer é comunicar ao seu empregador que tomou conhecimento da gravidez, enviar os exames que comprovem, e o empregador deve, então, voltá-la para o seu cargo, reconduzi-la, né, ao seu cargo de trabalho. A empresa, nesse caso do escritório que eu acabei de comentar, ela se negou, ela recusou a volta, falou que ela pediu demissão, que ela estava consciente, e inclusive não foi homologado esse pedido de demissão no sindicato. Mais um motivo para reverter esse pedido de demissão, ou até mesmo dispensa quando acontece. Então, aconteceu, descobriu que estava grávida, depois de ser dispensada ou de pedir demissão sem conhecimento do fato, comunica-se ao empregador que deve restabelecer o vínculo empregatício, pagando esse período que ela
não trabalhou, e mantendo mesmo o trabalho, o tempo integral, depois a licença maternidade, e assim, quando terminar a estabilidade, pode-se voltar ao trabalho ou dispensá-la conforme a vontade. Mas, independente de qualquer situação, mas ela pediu demissão, ainda que o sindicato tenha acompanhado esse pedido de demissão, se ela não tinha conhecimento desse estado gravídico, comunica ao empregador e ele retorna com ela para o trabalho. Se ele se recusar, é a mesma situação, ela vai acionar a justiça, vai pedir aí a indenização desse período estabilitário. Ela pode descobrir depois de vencido o prazo, até mesmo depois de ter ganhado esse neném, ela pode entrar pedindo a indenização desse período estabilitário. Mesmo ela saindo e já entrando numa outra empresa? Porque às vezes pede para sair para outra empresa? Se ela pediu demissão e está com vínculo ativo na outra empresa, aí não tem condição, né? Ela já está trabalhando em outro local. Só se ela estiver fora mesmo do mercado. Se ela estiver fora do mercado, sim. Tem alguma pergunta aí, Kekel? Não, inclusive eu quero convocar, né? Se você tem alguma dúvida, você que está ligado, conectado com a gente, acompanhando a entrevista, tem alguma dúvida, né, recorrente aí ao assunto, pode mandar a sua dúvida através do nosso WhatsApp 995139696. Pedimos encarecidamente que você coloque a letrinha P para a gente poder identificar com mais facilidade e colocar a sua pergunta no ar. E conhecendo bem nossos ouvintes, costumam deixar para a última hora, mas não deixe, porque senão não dá tempo. Exatamente, temos hora. Silvanete, a gente sabe que aumentou muito os trabalhos informais, né? A gente pode pegar também o MEI, né? As pessoas que trabalham terceirizadas, prestando serviço. Neste caso do trabalho informal, a mãe também tem direito a algum benefício? Veja bem, se ela foi contratada como MEI, como PJ, a chamada pejotização, é justamente essa questão que tem sido debatida, é a precarização dos direitos. Porque se ela é contratada como MEI, como PJ, mas ela é tratada como empregada, ela tem sim acesso aos direitos trabalhistas. Logicamente vai ter que acessar a justiça para provar que esse vínculo de PJ, de autonomia, foi maquiado, na verdade se trata de um vínculo empregatício, para daí acessar esses direitos, sim. Mas o que tem sido discutido nos tribunais é isso, é a liberação dessa pejotização irrestrita, o que tem causado muita discussão, e os nossos pares, os tribunais trabalhistas, eles têm ficado muito preocupados, tem sido muito debatido sobre isso. Por quê? Por causa dessa precarização. Se eu contratada como MEI, como autônoma, como PJ, eu não vou ter direito, por exemplo, a esses direitos que a gente está discutindo aqui. Pois é. Olha, nós temos uma pergunta aqui pelo nosso Instagram, tá acompanhando a gente aí a entrevista, né? A Maria Alice, não sei se a doutora pode entrar nesse assunto, mas é questão assim, também até porque acho que ela deve estar procurando emprego, alguma coisa referente. Ela falou que ela não tem condições, ela queria saber como é que ela faz para tirar o RG dela de graça. Ela falou que no CRAS não tá conseguindo. O primeiro RG de graça pode ser tirado nos UAIs, né, da cidade. Inclusive, agora com o novo modelo de RG, onde está sendo unificada todas as informações, a primeira emissão é gratuita a todo cidadão. É só procurar o UAI, né, para fazer esse agendamento pelo site ou pessoalmente, para ter acesso a esse documento que realmente é necessário para se contrair um vínculo. Embora se ela tiver apenas a carteira de trabalho, já resolva, Kekel. É o documento hábil para um trabalhador já estabelecer um vínculo. Mas a gente sabe que a maioria das empresas exige, até mesmo para abrir uma conta salário, para informações no e-social, ela pode acessar através do UAI. Muito bem. Maria Alice, está aí respondido o seu questionamento aí, tá bom? Vamos aproveitar e fazer um intervalo rapidinho, Kekel. Na volta a gente continua até mesmo abordando outros temas também ligados aí ao direito do trabalho. Muito bem, 9h36, voltamos já. Redação Tropical. São 9h42, estamos de volta com o nosso Redação Tropical na nossa parte de entrevista aqui. E agora nós vamos mudar o assunto, né? Saindo aí de licença maternidade e vindo para um assunto muito atual também, que é a escala 6x1. Deixa eu só dar um recadinho pra turma que tá ligada. Lembrando que nós estamos ao vivo também, não só pelo nosso portal tropicalminas.com.br, mas também pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo no Instagram e também pelo nosso canal no YouTube. Se você ainda não segue a Tropical, siga a Tropical, aperte aí o sininho das notificações e dê um like na nossa entrevista, viu? Que é muito importante pra gente. Isso aí. Bom, então pra gente entender melhor, Silvanete, o que significa exatamente essa escala 6x1?
A escala 6x1, Mayra, é aquela em que a maioria dos trabalhadores brasileiros ativam. É aquela que ele trabalha 6 dias por semana e folga apenas um. Por exemplo, trabalhadores do comércio trabalham de segunda a sábado e tem apenas o domingo para descansar. É essa escala que tem sido muito discutido, tem sido proposto o fim dessa escala, porque tem sido uma tendência mundial, a redução de jornada tá acontecendo em vários países, já tem países trabalhando com 30 horas semanais, tem gente que já reduziu para 40 e a nossa ainda é 44. Então, tem se discutido por quê? Porque para priorizar a vida, a saúde mental, o descanso desses trabalhadores que se ativam durante toda a semana, até mesmo aos sábados, tendo apenas um dia para descansar, cuidar da sua saúde, cuidar da sua família, da sua casa, dos seus afazeres pessoais, o que tem prejudicado a vida, principalmente porque tem se visto que o grande número de afastamento, de doença mental, emocional, psicológica, é uma causa enorme de afastamento desses trabalhadores. Então, seguindo a tendência mundial, no Brasil tem sido muito discutido, como se vê aí na nossa mídia em geral, esse fim dessa escala 6x1, por se entender que ela não permite aí que o trabalhador tenha esse descanso necessário e merecido. E o que é discutido em torno disso? Vamos lá, 6x1, ok, seria 5x2? Como que é essa... que eles querem mudar, né, essa escala de trabalho? Tem vários projetos tramitando no Congresso Nacional. O principal, teve um proposto de 4x3, que não teve muita adesão porque reduz muito, mas inicialmente a proposta é se reduzir de 5 para 2 no mínimo, reduzindo aí essa jornada aí que é de 44 para 40, o sonho maior seria 36 horas. Mas, para não ser uma mudança tão drástica, o projeto que está com maior adesão, que tem sido mais trabalhado no Congresso, é esse que reduz inicialmente aí de 44 para 40 horas semanais, diluindo aí essas horas de segunda a sexta, para que o trabalhador tenha pelo menos 2 dias de folga completos. Mas nós conhecemos pessoas que não tem nem folga, tem gente que trabalha 7 dias na semana direto, né? Dependendo do tipo de trabalho, às vezes a pessoa precisa, né? Talvez é uma área de atuação que precisa daquela pessoa. Como que seria nesse caso, né? A pessoa que tem que trabalhar 7 dias, assim, não tem um dia de folga. Quem trabalha 7 dias está fora da regulação trabalhista do nosso país. A gente sabe que nossa jornada máxima é de 44 horas semanais e 220 horas mensais, tendo aí algumas variações de jornadas específicas de categorias específicas. Quem trabalha 7 dias por semana, ele tem que estar recebendo aí um adicional de hora extra, as horas extras com esse adicional legal que é determinado pela nossa CLT. Então não tá legal essa jornada de 7 dias por semana. Deixa eu fazer o advogado do diabo aqui, doutora, mas também a gente sabe o seguinte, isso implica também na questão financeira por parte do empresário, né? Se ele vai ter uma pessoa que vai deixar ele trabalhar, ele vai ter que fazer contratação. E a gente tem uma carga tributária em cima do empresário, principalmente na questão trabalhista, muito grande nesse país, né? Vamos ser sinceros, eu sou um empregado, né? Mas eu sei que o ônus que eu causo para o meu empregador é muito alto. O Brasil tem essa taxa muito alta. Tem toda a razão, Kekel. Essa é a grande preocupação e eu acho que o principal motivo pelo qual ainda não se aprovou. O governo, o Ministério do Trabalho, tem um grupo de estudos que tá analisando isso desde 2021. Existem 20 empresas laboratórios que têm adotado essa prática de redução da jornada e têm visto aí uma melhora da produtividade, inclusive dos trabalhadores. Mas a preocupação é conciliar essa redução de jornada sem redução de salário, porque não tem condição, e também uma forma de onerar menos esses empregadores. Um dos pedidos de empregadores é que o governo entre com a contrapartida, que ele dê aí alguma renúncia fiscal, algum incentivo fiscal, para que esse custo seja aí menos pesado para o empregador. Embora dessas 20 empresas que têm sido estudado desde 2021, o retorno indireto através da produtividade, de uma retenção maior de talentos na empresa, que é um grande problema hoje, de falta de mão de obra, isso tem sido sanado. Um trabalhador mais descansado, mais disposto, ele produz mais e ele tem maior interesse em ficar naquela empresa. Mas é real essa preocupação, tem toda a razão, é muito pertinente e a grande preocupação tem sido essa que tem sido estudada. Por quê? Porque realmente vai onerar o empregador. Se vai reduzir gente,
Vai reduzir hora com o mesmo número de pessoas? Não é possível, né? Então, tem sido estudado, tem sido analisado essa questão. Eu acredito que o governo vai entrar com alguma contrapartida para diminuir esse custo aí do empregador. A gente sabe que pode acontecer da necessidade de uma hora extra no dia de folga. O trabalhador, ele pode se recusar a fazer essa hora extra? A lei permite um acréscimo de jornada de até 2 horas por dia. O trabalhador, ele pode se recusar se esse pedido de trabalho extra não estiver contido no contrato de trabalho. Ele deve estar previsto que, se houver necessidade de horas extras, o empregador utilizará desse expediente, e o empregador tem que justificar também. Se for um trabalho que não pode deixar, não pode ficar para depois, né? Então, o trabalhador precisa sim cumprir esse papel se estiver contido no seu contrato de trabalho. Uhum. Cada empresa, né, tem aí uma forma de conduzir essa questão de folga. Tem pessoas que trabalham em locais que normalmente é o sábado, domingo, né, não trabalham só no domingo, mas enfim, se a folga é um dia de semana, vamos lá, e tem um feriado aí no meio, a pessoa, ela perde esse direito da folga? Se a folga dela é durante a semana e caiu num dia de feriado, é a folga dela, que já estava combinada, né? Uhum. Agora, o patrão não pode usar do expediente de pegar a folga e jogar no dia do feriado para trazer prejuízo para esse trabalhador. Tem que ser uma coincidência mesmo. É, uma coincidência. Uhum. Vamos falar um pouco. Essa escala pode ser aplicada a menores de 18 anos? A gente tem os menores aprendizes, né? Então, a gente ainda não sabe porque os projetos estão tramitando, né? A gente sabe que os menores aprendizes têm uma proteção especial, têm uma regulação especial, então a gente precisa acompanhar esses projetos que estão sendo votados, né? Para verificar melhor essas condições aí que ainda não foi aprovado, está só na fase de debates e de inclusão e retirada de pontos, né, desses projetos. Mas a proteção que a CLT garante a esses menores aprendizes, ela se estenderá, logicamente, né? E havendo mudança de jornada, vai ter que ser estudado caso a caso. Doutora, muito se fala também, se discute a questão dos autônomos que trabalham principalmente por esses aplicativos, não só no caso do motorista, mas também desses entregadores que agora tem uma grande massa que trabalha para os aplicativos, vários aplicativos aí de entrega e tal. Como é que tá a situação? Porque eles têm direito, né? Teoricamente sim, né? Mas que não são cumpridos ainda. Como é que está essa situação, essa discussão desse assunto? Então, o STF está analisando essa questão e deve votar em breve essa situação. É o que nós falamos no início aí sobre pejotização, contratação de autônomo, de MEI. Se você contrata um entregador, você tem uma pizzaria, isso é muito comum, isso tem acontecido muito. Você tem uma pizzaria, contrata os seus entregadores como autônomos, como MEI, como PJ, mas se a relação é de trabalho, se ele está subordinado a você, se ele não pode faltar no dia que quiser, se ele cumpre uma jornada determinada, se você tem uma relação como se empregado fosse, ele entrando na justiça, ele vai ter direito a todos os direitos trabalhistas com o reconhecimento do vínculo empregatício. Mas a lei permite a contratação de autônomo. O problema que tem acontecido é se desvirtuar essa contratação de autônomo, né? Se eu contrato um entregador de pizza, se ele vai no dia que ele quer, ele trabalha da forma como ele quer, se ele pode mandar um trabalhador no lugar dele para cumprir a jornada dele sem sofrer qualquer sanção, aí tem-se uma relação de autonomia, tudo bem. Mas se tem todos os requisitos do contrato de emprego, ele vai ser reconhecido como empregado e ter todos os direitos assegurados. Tem havido um debate muito grande aí, porque a Justiça do Trabalho muitas vezes reconhece esse vínculo empregatício aqui na primeira instância, e essa discussão tem chegado ao tribunal e ele tem derrubado essas decisões. Então, inclusive os processos trabalhistas que tratam sobre vínculo empregatício, sobre contratação autônoma, pejotização, estão suspensos, estiveram suspensos aí até recente data, para que o STF discuta, decida essa questão para pacificar a situação. Mas no momento o que se tem se eu sou trabalhador, contratado como autônomo, como MEI, e tenho uma relação de empregado, como se empregado fosse, eu consigo esse reconhecimento do vínculo empregatício na justiça com o pagamento de todos os direitos. Quanto às plataformas, né, Uber,
Uber 99, essas, até mesmo essas de comida, né? Tem havido entendimentos distintos. Tem ido aos tribunais, tem tribunal que entende pelo reconhecimento do direito, tem tribunal que não. Em razão disso, esse acirramento aí de chegar, de recursos para se chegar ao STF, que quem vai dar a última palavra. A gente está aí no aguardo, né, na expectativa de uma decisão que em breve deve sair do Supremo Tribunal. Porque até hoje em dia não se tem uma regra definida em relação a esse tipo de trabalho, né? Porque a gente vê um motoboy, por exemplo, ele ganha por entrega, né? Então o cara sai alucinado, né? Porque quanto mais entrega ele fizer naquele período no qual o estabelecimento está aberto, mais ele vai ganhar, né? E aí ele coloca a vida dele em risco. E se ele sofre um acidente, quem paga a conta somos nós, né? O que acontece? A grande discussão da precarização, que tem se falado da precarização, da pejotização, é essa. É porque a pessoa tem passado, os empregadores têm passado a contratar a pessoa como PJ, sem direitos, sem direito à previdência, sem demais direitos, e pagando até menos do que ele ganharia, ou então um valor de salário igual, mas sem os benefícios. E aí a grande preocupação que tem acontecido é lá na frente, na previdência. Igual o que a Kel falou, nós vamos pagar essa conta, porque se eles não recolhem a previdência, na hora de aposentar, como vão aposentar? Eles vão ir para o BPC, que vai ser custeado por nós. Se essa pessoa adoece, sofre um acidente, como que ela vai se afastar pelo INSS? Né? Então, esse ônus está ficando para a sociedade, o trabalhador está sendo precarizado em seus direitos por causa da falta de segurança, falta de férias, fundo de garantia, 13º, previdência social, né? E essa loucura onerando, inclusive até mesmo no trânsito, essa loucura que a gente vê aí dessa correria para produzir mais porque eles precisam ganhar mais, né? E não tem direitos mínimos, direitos básicos que vai redundar lá na frente numa conta para a sociedade, como que ela afirmou. Como que o trabalhador pode denunciar irregularidades na jornada de trabalho? Ele pode denunciar no próprio sindicato, ele pode denunciar ao Ministério Público do Trabalho e também na Justiça do Trabalho através de ações trabalhistas. Vamos encerrar então, o que é que eu? Bom, chegou uma pergunta. Tá vendo? Eu falei. Sempre quando a gente bate o gongo, né? Mas eu tenho aqui o Astrogildo, que ele questiona o seguinte: doutor, o patrão pode descontar 2 dias se a pessoa falta 1? Essa é uma grande dúvida, principalmente porque tem-se a ideia de que se eu falto um dia eu perco o descanso remunerado. Não é bem assim, tá? A pessoa que faltou um dia de trabalho, ele perde aquele dia de trabalho. Se ele perde mais de um dia de trabalho a maioria da semana, ele vai estar perdendo o descanso remunerado também. Mas se faltou um dia, só pode descontar um dia. Respondendo a sua pergunta aí, Astrogildo, obrigado pela sua participação com a gente, tá bom? As demais dúvidas agora terão que ser tiradas diretamente com a Silvanete. Ela vai deixar o contato dela aqui, né? Pode falar. Sim, nós trabalhamos em Coronel Fabriciano com o escritório Pimentel e Moraes. Nosso número é 3841-5895 ou mesmo 8896-3438. Quer deixar sua rede social também? É Silvanete Moraes, @Silvanete Moraes e Pimentel e Moraes Advogados Associados. Maravilha. E quem tiver dúvidas aí, vai diretamente. Infelizmente, nosso tempinho acabou, mas as portas estão abertas para uma próxima vinda, viu, Silvanete? Eu agradeço muito e estou aqui à disposição, sempre que precisar. Doutora Silvanete, muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Bom, nosso Redação Tropical vai chegando ao fim. Amanhã tem mais às 9 horas da manhã, viu? Na sequência agora, vem o Bom Dia.